Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes do Panorama 95. Quase não sai, né? Panorama 95. Marcos, olha, o PROCON ele tem uma função de fiscalização. Quem decide o que é essencial, o que não é essencial, o que pode abrir, o que não pode abrir, são os decretos federais, estaduais e municipais. Nós tivemos aí, inclusive, decretos entrando em conflito. A Constituição, Marcos, no seu artigo 24, eu acho que é o inciso 12. Agora eu não me preparei para a pergunta, não li, mas eu acho que é por aí. Diz que compete, existe uma competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, certo? Ela cria essa competência concorrente entre Estados, a União Federal e o Distrito Federal. O STF já disse que tem valia, nesse caso aí, os decretos dos Estados, né? Eles têm que estar, porque tratam de assunto mais local do que a União Federal. E o artigo 30 da Constituição vai dizer que cabe ao município tratar de assuntos de interesse local. Então, qual é o entendimento geral, o entendimento jurídico nesse caso? O Estado do Rio Grande do Norte, nesse caso, por decreto, vai dar um pontapé, dizer o que é essencial, o que pode abrir, o que pode fechar. Os decretos municipais, eles não devem entrar em conflito, não pode restringir a atuação do governo do Estado, pode até ampliar. Por exemplo, algo que não é essencial, que não entrou no decreto do Estado, pode ser colocado no decreto do município. E o município diz, não, aqui é diferente, aqui o problema maior, é mais grave, menos grave, então eu vou alterar essa situação. Então, quem decide, na verdade, é o gestor público, né? É o chefe do Poder Executivo. Ele é que vai editar esses decretos e dizer o que é e o que não é essencial, o que pode e o que não pode ser feito. E cabe ao PROCON e também a outros órgãos, né? Em Caicó tem fiscais do município, já houve fiscalização, eu vi até a notícia no seu blog, tratando justamente desse assunto aí de estabelecimentos abertos devendo estar fechados, certo? Então cabe o PROCON entra nesse caso como fiscalização, que já esteve aqui em Caicó. Criou-se até transtorno, o pessoal não entendia como era a atuação, mas é isso, a legislação tem que ser cumprida. A fiscalização está aí em defesa do consumidor. Quando você vê o PROCON tentando fechar não, porque quando ele dá a ordem de fechar tem que ser fechado. O PROCON ele tem poder de polícia, pode inclusive fazer uso da força policial para fazer cumprir suas decisões, as decisões da sua fiscalização, certo? Então, cumprindo lei. A atuação é exclusivamente de cumprir a lei, né? Nesse caso, é benefício do consumidor. Ainda que às vezes a pessoa não entenda. Às vezes a gente acha ruim, não, vem mais gente prejudicar, já está ruim com a pandemia e tudo mais. Aí vem prejudicar o pequeno comércio, não é assim. Você veja, Marcos, com uma situação muito grave. Você acabou de dizer que esse vírus ele veio para educar, para ensinar, ele não veio. Eu acho que esse vírus veio para matar, para destruir. E se o ser humano não for inteligente, se ele ficar agindo com estupidez, como muitos estão agindo, aí o vírus vence. Ele vai matar. Ele é um vírus mortal, ele não é educativo. Ele não passa recado para ninguém de como ser uma pessoa melhor, não. Ele está aqui para matar e para destruir. E está fazendo isso, né? Já são milhares e milhares, centenas de milhares de vidas que foram ceifadas, certo? Comércios destruídos, as famílias destruídas. Tem assuntos, Marcos, que ninguém está tocando ainda. Esse alto índice de pessoas idosas aí que já faleceram, lembre-se que às vezes num seio familiar, a renda de um idoso aposentado é a única renda fixa que existe naquela família. É a única renda fixa. Hoje, o neto, o filho, o sobrinho que mora junto, às vezes não está tendo a renda do seu serviço eventual, um subemprego, um bico que ele faz. Então tem famílias hoje que perderam um idoso que estão sem receber um centavo de nada mesmo. Muitos não conseguiram o auxílio, né? Você veja, tem manchetes aí, já foi caso comprovado do pagamento do auxílio militar, pagamento indevido, abusivo. Tem criminosos procurados pela justiça que estão na lista dos beneficiados, né, com esse benefício, ou seja, e às vezes muita gente que realmente precisa não está recebendo. Então é muito grave. Toda atuação tem que ser cumprida, tem que ser válida, tem que ser inteligente, né? Tem que ser inteligente. Hoje se discute nas redes sociais o uso de cloroquina. Você publicou, acho que ontem, que os Estados Unidos enviaram 2 milhões de doses de cloroquina para o Brasil. A cloroquina é tão eficaz que nos Estados Unidos até hoje morreram só 105 mil pessoas. Para você ver como funcionou lá. E deve estar sobrando, né? Porque estão mandando aí para o resto do mundo. Eu não sei quem está produzindo, quem está ganhando dinheiro com isso. Mas no Brasil, nós tivemos, desde a primeira morte até a morte número 15 mil, um espaço de 60 dias. Da morte 15 mil para 30 mil, 16 dias, certo? E a gente fica comprando ideia estúpida que vem de fora.
que não se viu em lugar nenhum no mundo e vai servir no Brasil. Ou seja, isso, você desce e vem aqui para baixo. Ontem, Marcos, numa caminhada, estou cumprindo todas as regras e eu digo que eu vi ali, no mínimo, 2 ou 3 pessoas sem máscara para cada pessoa com máscara na cidade. Então a gente tenta reclamar, tenta fazer cumprir a lei em relação às lojas. O PROCON está atuando realmente, mas de que serve se você está na rua sem máscara? Se você não morrer, você infecta quem está na sua casa. Sua mãe, seu pai, seu filho, seu irmão. Então é uma questão de pura inteligência. O vírus não veio para educar ninguém, ele veio para matar. Se você não for inteligente, você vai morrer. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp. Doutor Márcio, se eu comprar um colchão em loja física, usar 2 dias, a pergunta é, eu posso devolver? Não tem nenhum defeito, só que não quero mais. Marcos, isso é o que chama de direito de arrependimento, certo? O Código do Consumidor, ele estabelece o direito do arrependimento exclusivamente para compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Você faz a compra pela internet, ou por telefone, ou por catálogo, ou por mostruário. Mostruário é aquela que o vendedor passa muitas vezes na sua porta, lhe apresenta ali um produto e você compra, mas você não recebe aquele produto na hora, ele só anda ali com um mostruário, certo? Você vai receber uma semana depois, 2 semanas depois. Então, sempre que a compra, o negócio, o contrato for celebrado fora do estabelecimento comercial, você tem o direito de se arrepender daquele negócio em até 7 dias. No caso do produto, esse prazo de 7 dias vai contar a partir do dia que você recebe aquele produto. Por que esse direito, Marcos? Você compra um produto pela internet ou pela televisão, você às vezes não tem a certeza da qualidade daquele produto, você pensa que comprou uma coisa e comprou outra, certo? Você não tem o direito de analisar. Na loja você pode pegar, você pode abrir o pacote, se for o caso. Você tem o direito de se certificar se é aquele produto que você quer. Então, na loja não vai existir direito de arrependimento, que é a pergunta, né? A pergunta em questão. O direito de arrependimento, quando a compra é feita fora do estabelecimento, é tão forte que independe de uma razão ou de uma explicação. Basta o consumidor dizer que quer exercitar o seu direito de arrependimento. A loja, obviamente, o vendedor vai argumentar. Mas o que? Chegou o produto errado? Chegou com algum vício, com defeito? O consumidor não. Chegou o que eu queria, chegou perfeito. O senhor não gostou do produto? Não, gostei, mas eu não quero. Não precisa nem dar uma explicação. Isso é o que se chama risco da atividade. Quem vende pela internet vai estar sujeito a esse tipo de atuação. Sabendo que o consumidor não é assim, às vezes de cada 1000 vendas, uma pessoa se arrepende por um ou outro motivo, certo? Na loja não existe. Na loja você só vai poder substituir esse produto em caso de vício ou de defeito. É claro, Marcos, que algumas lojas, principalmente vestuário e calçados, tem essa política de troca em um certo prazo de tempo. Então tem a loja que você vai comprar um calçado, às vezes para de presente. Argumenta com a loja, eu posso vir trocar se não der certo. Aí, em épocas como o Natal, Dia das Crianças, Dia das Mães, onde existe aquela compra grande de presentes, às vezes a mesma pessoa, uma pessoa é apresentada com dois presentes idênticos, 2 calçados, 2 roupas. Ou você comprou, a roupa ficou grande ou ficou pequena, o calçado não se ajustou como deveria ser, e só vai existir nesses casos, Marcos, esse direito de troca. Aí não é arrependimento, é um direito de troca, se houver esse acordo com a loja. A loja às vezes bota lá, trocamos produto em tantos dias. Você compra um tênis, um sapato, já bota um carimbo dentro da caixa, troca em até 15 dias, ou 7 dias, ou um mês, desde que você não arranque as etiquetas e que não tenha sinais de uso naquele produto. E isso, a lei ela não garante esse direito. Mas no momento em que existe a oferta publicitária, ainda que seja verbal, o vendedor lhe diz, olha, você pode trocar em tantos dias esse produto. Então isso se torna uma cláusula contratual que tem que ser cumprida, né? Então, nesse caso da pergunta aí, não existe o direito de arrependimento. A não ser que esse produto viesse apresentar algum vício, aí não seria direito de arrependimento, seria outros direitos previstos também no Código do Consumidor. Tem mais pergunta aqui chegando, vamos trazer aqui, doutor Márcio. Vamos ouvir essa pergunta. Bom dia, Marcos. Eu queria saber de Márcio Leonardo o que eu devo fazer quanto meu esposo foi comprar um remédio, 2 caixas de remédio para minha mãe, que é hipertensa, de 83 anos. E aí na farmácia, eu mandei escrito no papel e a menina da farmácia achou que a barra era 1 e perguntou a ele. Ele disse que não sabia, botasse do jeito que estava no papel. Então eu fui lá trocar ontem, porque o remédio não era a miligrama que o médico passou para ela. Então, ela disse que não podia trocar, porque já tinha passado 3 dias. Então são 2 caixas de remédio, mais de R$100 cada uma.
E aí eu fui lá trocar ontem, ela disse que não podia trocar, que já tinha passado do dia. Disse que meu esposo tinha dito que aquilo era que não era. Um de meu esposo nem conhece o remédio porque eu mandei escrito. Ele nem conhece o remédio da minha mãe por caixa. E aí eu fiquei um pouco, assim, desesperada, porque são 2 caixas de remédio, não uma caixinha de dipirona que é bem barato, mas mais de R$100. Então eu estou com 2 caixas de remédio em casa, que não é o da remédio a miligrama da minha mãe. E ela disse que tinha sido o meu marido, que tinha dito que podia ser aquele. Aí eu disse, cadê a gerente? Aí a gerente estava sentada, ouviu toda a conversa e disse, não é como ela diz. Aí eu me estressei e saí da loja e disse que ia pro Procon. Ela também não fez nada. Aí o que é que eu faço? Porque eu estou com essas 2 caixas de remédio em casa. Ela disse que não podia trocar. E onde outras farmácias eu perguntei, e elas disseram a mim que até 30 dias com a nota fiscal troca. E nessa farmácia não troca. Eu já pensei em entrar em contato com a farmácia pelo e-mail com a farmácia. Que eu tenho um e-mail aqui. O que é que eu faço? E aí, o que ela faz? Sobre o que faz, Marcos, eu quero deixar bem claro que esse caso já está em tratamento aqui pelo Procon. Já tive contato com a ouvinte, ela falou comigo pelas redes sociais, já foi encaminhado alguns e-mails, notificações para a central dessa farmácia. Você veja, Marcos, o quanto a falta de diálogo prejudica a vida das pessoas. Porque uma situação tão simples, o que a gente vê, a pessoa tenta fazer uma troca de uma compra errada, certo? Se foi culpa do consumidor, se não foi, são outros 500. Acontece que em várias pessoas já procuraram o Procon com situações semelhantes, onde o consumidor realmente efetuou a compra de um produto que não era o correto, nesse caso um medicamento. Em tese, se a culpa fosse do consumidor, que nesse caso a consumidora não assume a culpa, se a culpa fosse do consumidor, ainda assim eu acho que seria uma questão de inteligência da farmácia entrar em diálogo. A orientação que fica para essa ouvinte, a primeira, nunca mais coloque os pés nessa farmácia. Nunca mais coloque os pés, nem você e ninguém da sua família. Você está vendo que teve aí um tratamento desagradável para a sua solicitação, porque não tem lógica. Uma situação tão simples, um fato que você rapidamente tenta resolver. Lembre-se que hoje, nessa situação de isolamento social, ninguém pode estar se locomovendo à vontade, ao seu alvedrio, há uma série de regulações, certo? Talvez se não fosse por isso, ela pudesse retornar no mesmo dia. Vem outra farmácia que fala, aqui trocava em até 30 dias, e às vezes não troca se fosse lá. É que é muito fácil cutucar quando o problema é com outra pessoa. Mas, enfim, essa questão de falha, de vício, ela, ainda que fosse culpa do consumidor, eu pergunto, é coerente, é inteligente daquela empresa negar essa substituição de produto, fazer uma troca, entregar o produto correto, ou então só receber e devolver o dinheiro? Tem horas aqui em Caicó, Marcos, por exemplo, que havendo esse problema com produtos controlados, né, aquele remédio tarja preta, ou que tem um receituário especial do médico, não tem como cancelar, não tem como, às vezes não tem como reverter a situação dessa venda. E algumas lojas têm a boa vontade de colocar aquele produto lá para ser vendido de novo. Então, quando vem o consumidor comprar, eles vendem aquele produto e devolvem o dinheiro para quem fez a primeira compra. E o que é que acontece nesse caso? Houve cumprimento da lei? Não, porque a lei não obrigaria isso em primeiro momento, mas houve uma fidelização daquele cliente. Ou seja, esse cliente continua comprando naquele lugar, ele vai preferir esse lugar em relação a outros quando tiver que comprar tal ou qual produto, ele vai indicar esse estabelecimento para os seus familiares, para os seus amigos. Eu tenho que comprar medicamento tal, vai lá em tal farmácia, lá é muito bom, lá assim tal. Uma propaganda gratuita que se faz, de boca a boca, faz pela internet. Muita gente vai na internet e coloca até uma notinha de agradecimento, que eu já vi várias vezes. Nesse caso aí, o que geraria seria uma nota de repúdio, né? Uma nota de repúdio. Então, nesse caso aí, específico, onde a consumidora entende que o erro foi da farmácia, que estava escrito no papel qual seria o medicamento correto, houve esse prazo muito pequeno para a troca, então o Procon eu já preparei a notificação, enviei para a empresa, tem algum prazo para a resposta, certo? Se eu não houver uma resposta dentro do prazo, ou se houver uma resposta que não esteja de acordo com a intenção da consumidora, da ouvinte, nós vamos tomar outras medidas. Vamos abrir a reclamação pelo site do consumidor.gov. Se for preciso, quando voltar, acabar a situação da pandemia, que voltar aí aos serviços normais, públicos, como a Central do Cidadão, pode ser aberto até um processo.
Como eu digo, não existe de imediato um descumprimento da lei, a não ser que a gente entenda como prova real que realmente o erro foi da farmácia. No direito do consumidor, vigora o princípio da inversão do ônus da prova. Ou seja, para mim, essa ouvinte está correto, o erro foi da farmácia até que ela prova o contrário. E você veja, é uma situação que se resolve com muita facilidade. Essa falta de bom trato do consumidor só gera, no meu entendimento, prejuízo para o estabelecimento. Inclusive, o ouvinte pergunta aqueles que estavam na farmácia ontem aqui em Caicó, e chegou um mototáxi e ele ouviu da vendedora o seguinte: olha, o remédio é esse, tá aqui a receita e vai deixar e a gente não troca, né? Se não troca porque isso é remédio controlado. Pode isso? Marcos, olha, essa troca de produtos, quando a compra é errada, diferente da que você quer ir no estabelecimento, ela não está prevista em legislação, certo? Ou seja, no momento em que a loja diz que não troca de jeito nenhum, ela já está precavendo ali que não efetua. Isso é um direito do estabelecimento, certo? Inclusive, se ela não troca, o correto é dar essa informação de verdade, certo? Lembre-se, só existe o direito de arrependimento quando a compra é feita fora do estabelecimento. Nesse caso aí não existe, certo? Então ela está simplesmente cumprindo com aquilo que a lei determina. Poderia ser diferente? Poderia trocar. Aqui em Caicó, com uma atuação do PROCON, a atuação que eu falo é uma ligação, um contato. Muitas farmácias já efetuaram a troca de produtos, inclusive controlados. Às vezes, eles para realmente agradar, para dar o cabimento ao direito do consumidor, deixa lá para vender e vende aquele primeiro. Às vezes você não consegue cancelar a nota fiscal, um documento fiscal. Como eu digo, é muito mais fácil, é muito mais inteligente você tentar resolver o problema do que dizer, não, isso aí não se resolve, isso não tem jeito. Fidelize seu cliente, não prejudique o seu cliente, é ele que mantém seu emprego, é ele que mantém sua empresa, certo? Ainda que você não esteja descumprindo a lei, não seja desinteligente, o que você ganha com isso? Uma propaganda negativa, você perde o cliente, você perde a clientela que ele abrange, porque ele vai fazer a propaganda negativa da sua empresa. Então eu acho que a inteligência, é com a inteligência que se formam os grandes homens, Marcos. Então, é muito fácil o empregado dizer, ou até um proprietário, não resolve, não sou obrigado. Às vezes eles têm até o conhecimento da lei, enquanto muita gente, Marcos, muitos empresários, eles procedem com o estudo da legislação para saber o que é obrigado, saber o que não é obrigado, ver como faz, como procede. Como aqui em Caicó, com o PROCON aberto, funcionando normalmente, toda semana vai um comerciante costumeiro, zero e vezeiro, para tirar a dúvida sobre a situação, proceder de tal modo que ele saber se está correto. Mas tem gente que parece que, infelizmente, contrata uma assessoria, contrata ali, principalmente as grandes empresas, contrata uma assessoria para lutar contra o consumidor. Ele quer estudar a lei não para ajudar, ele quer estudar a lei para restringir direitos. Não, isso aqui não tem obrigação, não está na lei, você vai quebrar, você vai fechar. Não é assim. Muitas empresas que enriquecem facilmente, muito rapidamente, logo estão decretando falência depois. Lembre-se que você não é única no mercado, tudo que você vende, outras pessoas vendem, certo? E se você prestar um mau serviço ao consumidor, ele não volta na sua loja. E quem ele puder impedir de voltar à sua loja, seja de qual setor de comércio ela possa ser, ele vai impedir. E isso para você não vai trazer benefício nenhum. Ok, doutor Márcio, minha mãe foi tirar o dinheiro dela da Previdência. Quando sacou o dinheiro, tinha R$ 13.900 na conta dela. Ela disse que não era dela. E o rapaz do banco disse que foi o banco que fez um empréstimo no nome dela. E aí, como é que fica essa situação? Quando você começou a pergunta, eu achei que era presente, mas isso aí é um presente de grego, Marcos, totalmente proibido. Nessa pergunta aí, existe, olha, poderia ser um engano, como acontece com muita gente. Aqui, comigo nunca aconteceu, não. Não sei se com você aconteceu, de você tirar um saldo e ter um dinheiro lá que não era seu. Que se você se alegrar com aquilo, é porque você tem pouco conhecimento da atuação bancária, porque alguém é dono e alguém vai reivindicar aquele dinheiro, certo? Mas nesse caso aí, que o consumidor, que o ouvinte, teve contato com o banco e o banco confirmou que foi feito um empréstimo, a Marcos, se configura aí uma série de crimes contra o consumidor. Podem ter sido praticados pelo banco ou por terceiros, certo? O que acontece? E isso, infelizmente, é o zero em vezeiro e na nossa cidade de Caicó, porque eu já recebi várias reclamações nesse sentido. Você faz um empréstimo na sua vida, Fica lá, você usa seus dados, você fornece todos os seus documentos e você fica com um cadastro naquela empresa, naquele agente de crédito. E as pessoas que trabalham com esse setor têm metas a cumprir. Então, Marcos, às vezes alguém procura o PROCON
para dizer que apareceu um empréstimo que ele não fez, está sendo cobrado, etc. Algumas pessoas, infelizmente, fazem logo uso daquele dinheiro. O primeiro documento que eu preciso para tratar disso, quando é um consignado, geralmente o consignado é um aposentado. Eu peço para que a pessoa compareça ao INSS e peça lá um extrato de rendimentos. Marcos, às vezes nesse extrato vem 10, 20, 50 empréstimos que foram extintos. Ou seja, as empresas, o nome dessa pessoa, os documentos circulam pelo país inteiro para cumprir metas. Os economiários, as pessoas que trabalham nesse setor, realizam os intérimos, contratam empréstimos e no dia seguinte vão lá e excluem o empréstimo, certo? Só que nem sempre isso dá certo, porque às vezes o empréstimo passa por alguma falha, ele não consegue ser excluído. E isso aconteceu com o consumidor. Então, seja de quem for a culpa, existe aí uma atuação muito grave e um crime contra o consumidor, onde existe uma previsão de pena privativa de liberdade, inclusive, certo? Então é muito grave. Em relação ao consumidor, Marcos, ele é obrigado a ser policial, ele é obrigado a ser delegado, investigado quem foi a culpa que aconteceu? Não. O serviço bancário, ele é muito bem remunerado, você paga muito caro por todo o serviço bancário. Então ele tem que ter ali, incluído nesse serviço, a segurança das operações, certo? Então a primeira atuação do consumidor é entrar em contato com esse banco, com esse operador que realizou esse empréstimo e dizer que não fez, que não tem interesse. E quem pensar que o banco vai dizer, desculpe, vou cancelar aqui agora, está muito enganado, porque eles não vão proceder. Infelizmente, eles terão lá em mãos, em quase todos os casos, nem sempre isso acontece, todos os documentos, todas as solicitações, como se você de fato tivesse contratado aquele empréstimo. Então você vai bater o pé e dizer que não. Se você não conseguir a solução, você pode atuar, você pode manter o contato com o Banco Central do Brasil e denunciar essa instituição, tudo pela internet, www.bcb.gov.br. Você pode fazer também a reclamação através do www.consumidor.gov.br, certo? Existe um telefone que é o 151, que é também do governo federal, é da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, onde você pode denunciar. Ou seja, hoje, nessa situação de pandemia, onde os serviços não estão sendo prestados dentro de sua normalidade, nesse caso o PROCON, você tem aí no mínimo 3 meses de fazer uma reclamação, uma denúncia, para tentar cancelar esse empréstimo. Digamos que você não consiga de jeito nenhum, procure o PROCON. Eu já até divulguei aqui, Marcos, o e-mail várias vezes, vou repetir o e-mail, ml.d@bol.com.br, certo? De vez em quando, Marcos, nós fazemos aqui uma coletânea das reclamações mais repetitivas que aconteceram nos últimos dias. E você está colocando sempre no seu blog, então sempre vamos divulgar esse e-mail também no blog para que as pessoas tenham acesso. Hoje o trabalho não é normal, não posso abrir um processo, mas posso encaminhar a solicitação, posso falar com o banco e fica tudo registrado. Se não houver solução, você tem provas de que tentou resolver, nós no futuro abriremos o processo administrativo, a via PROCON, e se for o caso até o processo judicial, mas que fique claro, a atuação é abusiva, criminosa. Na pergunta existe a configuração de uma série de práticas proibidas, abusivas, que são administrativas e penais também contra o consumidor. Ok, doutor Márcio, obrigado pela sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Como sempre, meu amigo, eu que agradeço, tem um recado do coração. Claro. Pronto, hoje eu estou um homem abençoado, Li está aqui comigo, depois de mais de um mês que eu não encontrava, ela teve que vir a Caicó, né, para realizar alguns serviços, está. Então, todos os cheiros e beijos e abraços do mundo para a namorada Li, que está nos ouvindo aqui, ali no bairro Recreio, onde eu moro. Para minha mãe que está nos ouvindo ali na Boa Passagem, obrigado pelas perguntas, Marcos. Deixa aqui o e-mail mais uma vez, ml.d, o e-mail é o meu nome, de Márcio Leonardo Damasceno, ml.d@bol.com.br. Até as perguntas, Marcos, sem resposta, podem ser enviadas aí pelo e-mail. Nenhum e-mail fica sem resposta. Todas as solicitações que foram feitas estão sendo encaminhadas. Às vezes a pessoa manda para mim a solicitação e passa ali 10 dias. São muitas, certo? Eu tenho centenas. Hoje, Marcos, eu devo ter 30 para fazer. 30 para fazer quando chegar em casa, e vou continuar fazendo, estou fazendo. As empresas têm prazo para responder, não é de uma hora para outra, certo? E deixando bem claro que não é um processo. Então, o que é que a gente está fazendo? O que dá? Eu queria poder fazer muito mais, mas a tecnologia não permite, a situação não permite, mas tudo está sendo encaminhado. Então, anotem aí esse e-mail, certo? Para a pergunta. Se quiser reclamar, pode reclamar também. Mas para a pergunta, para tradutor, para denunciar, para tentar abrir um procedimento administrativo, use o e-mail ml.d@bol.com.br. Até a próxima terça-feira, meu amigo.